Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês. Acho que o Rubens deu uma tremida aí, né? Mas isso é besteira, vamos embora. Olha só, continua o nosso trabalho, pessoal, falando aí sobre a centralização, concentração e desconcentração industrial. Prosseguindo, vamos lá, para a gente entender aí todo esse processo. Pessoal, primeiramente o que a gente vai entender hoje no nosso trabalho são as multinacionais e a produção industrial no Brasil. É um termozinho bastante usado, muitas vezes a gente fala multinacionais, às vezes a gente entende, mas não sabe explicar, às vezes sabe explicar, mas não entende aquela coisa toda. São empresas que elas possuem sede, né, uma matriz, uma empresa sede, em determinados países e tem atuação em vários outros países. Isso são as multinacionais. Esse termo multinacional você vai encontrar também chamado transnacionais. Certo? Porque multinacional dá a ideia que uma empresa pertence a várias nações. A transnacional é uma ideia que uma empresa de uma determinada nação atua em determinadas outras nações. E também vocês vão entender que transnacionais terão explicações aí dizendo que transnacionais elas são empresas que pertencem a uma nação, mas que ela tem características específicas nas nações que elas atuam. Beleza? Isso é um assunto que a gente já discutiu e que a gente vai entender com o nosso decorrer da nossa trajetória educacional. Então são empresas que surgiram aqui nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, mas que têm atuação em várias localidades do planeta, do mundo, inclusive em países emergentes como o Brasil, o caso do nosso território, né? Então olha só, tem um conceitozinho ali para a gente entender. Empresas multinacionais são aquelas que possuem sede em um determinado país e através de filiais atuam em outros. Então você tem uma sede, uma empresa, né, uma matriz, e as outras são chamadas de filiais que respondem por essa matriz, ok? E aí nós temos alguns exemplos em vários setores. Automobilístico, né, de automóveis, nós temos a Ford, nós temos a Toyota, que é do Japão, nós temos a Volkswagen, se não estou enganado, da Alemanha, e a Fiat, é de onde, Rubens? Você está lembrado de onde é a Fiat? De onde? Da Itália? Exatamente, da Itália. A gente pegou, damos para entender. A Ford é de onde? Estados Unidos, né? Se não estou enganado, é Estados Unidos. Bom, eu sou muito leigo, eu não sou meio leigo para identificar marcas de carro, carros e tudo mais. Pessoal, e aí a gente tem no ramo alimentício, né? Nós temos a Nestlé, a PepsiCo, a Coca-Cola, a Danone e várias outras, né? No setor tecnológico, nós temos a IBM, a Microsoft, a Samsung, a Sony e várias outras também. A gente está citando apenas algumas aqui. No setor de petróleo, nós temos a Chevron, Exxon, Mobil. Na minha época, quando era menor, tinha até Chave, tinha outras aí, assim por diante, né? Mas essas que tem na atualidade. E de vários outros setores, né? Como a Johnson & Johnson, a PG e tudo mais. Inclusive a Johnson & Johnson, né, ela parece que está trabalhando aí no desenvolvimento de uma vacina para o combate do coronavírus também. Se não estou enganado, parece que tem essa informação aí também. Dê uma olhadinha no jornal, é bastante interessante. Então, boa parte do lucro dessas empresas, elas rendem um lucro enorme. Lucros, inclusive, maiores que o produto interno bruto de alguns países emergentes e até países pobres, né? Ou seja, se colocasse um ranking de países aí, elas ficariam bem classificadas, essas empresas, apenas uma empresa, né? Então, boa parte desses lucros aí, que são gerados nesses países emergentes, no caso o Brasil, né? Eles são enviados para as suas sedes, né? Em países sedes ali, como os Estados Unidos, a Europa e também o Japão, que são os que mais a gente fala aqui no momento. E aqui nós temos as marcas de algumas, né? Nós temos a Visa, nós temos o Google, nós temos o McDonald's, nós temos o Burger King, e tem vários outros, Samsung, Facebook, a Apple, ou seja, várias marcas dessas empresas multinacionais ou transnacionais, do jeito que a gente queira falar. Prosseguindo, pessoal, para a gente avançar no nosso processo aqui. E aí, nós temos aqui, por quê? Questionamento, por que as empresas transnacionais se instalam no Brasil? E a gente tem aqui, ó, Estados Unidos, empresas transnacionais, o Brasil é bastante atrativo. Países da Europa, empresas transnacionais, né, atraem, se interessam muito por países emergentes, como o caso do Brasil, né? Empresas japonesas também têm bastante interesse em
se colocarem ali, colocar as suas filiais aqui no nosso território, no território brasileiro. Prosseguindo, nosso próximo slide, a gente vai entender o porquê, né? Olha só, e aí nós temos os principais fatores locacionais existentes no país, no Brasil. Na segunda metade do século XX, ou seja, lá pelos anos de 1950, nós temos alguns fatores que atraíram várias dessas empresas aqui. Quais seriam elas? Ali? Todas aquelas ali. Leis ambientais e trabalhistas frágeis, né? Que a gente já comentou em outras aulas, que as leis que tratam ali do meio ambiente e dos direitos dos trabalhadores, se elas forem muito rígidas, muito rigorosas, elas não vão interessar as empresas, então as empresas não vão para ali. E como o Brasil tinha essas leis naquele período frágeis, nos anos de 1950, a gente lembra de quem? Juscelino Kubitschek e aquele plano de metas dele, né? Cresceu o Brasil 50 anos em 5. Então, ele queria atrair essas empresas, então não se ligou muito nessa ideia de leis ambientais e trabalhistas muito rigorosas. Então vai atrair isso aí. Outra coisa que a gente tinha nesse período era mão de obra barata e abundante, principalmente na região sudeste, que já vinha, né, herança, essa mão de obra abundante, ela era herança justamente do desenvolvimento do café naquela região. Incentivos fiscais, e aí a gente tem doação de terreno, nós temos isenção de impostos, ou diminuição de impostos aí que vão atrair, amplo mercado consumidor, na mesma quantidade que você tem uma grande quantidade de mão de obra, você também tem uma grande quantidade de pessoas para consumir esses produtos ali. Né? Infraestrutura de transportes era uma infraestrutura que já existia por conta do desenvolvimento do café naquela região. Então isso vai favorecer, isso vai contribuir muito para atrair essas empresas aí, essas multinacionais, essas transnacionais. E matérias-primas abundantes que favoreciam a atração dessas empresas. Beleza, pessoal? Prosseguindo para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. E aí a gente observar o poder das multinacionais, né? A quantidade de dinheiro, a quantidade que ela contribui para principalmente o produto interno bruto, que muitas vezes é gerado ali, mas não fica ali, é destinado aos seus países de origem, é grandíssimo. Nós temos aqui um gráfico, né, que representa a venda das 100 maiores empresas, né, e o PIB, demonstrando aqui o Produto Interno Bruto no ano de 2016 em trilhões. Né? Nós tínhamos aí, no ano de 2016, nós tínhamos um PIB de 6,2 trilhões. Isso, o PIB do Brasil, a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil no ano de 2016. E o PIB, a soma de todas, a soma da riqueza dessas empresas era de 2,6%, né? De 2,6 trilhões, aliás, 2,6 trilhões aí é o rendimento dessas empresas no ano de 2016. Ou seja, nós tínhamos uma grande quantidade, que correspondia a 42% de todo o produto interno bruto aí no nosso território, no território brasileiro no ano 2016. Olha só, vamos às informações. As 100 maiores empresas no Brasil faturaram em 2016 2,6 trilhões, enquanto o produto interno bruto do Brasil, que expressa a produção da riqueza do Brasil, chegou a 6,2 trilhões. Né? Observe aí a quantidade que essas empresas faturaram e a quantidade do produto interno bruto do Brasil naquele período. É um poder econômico tão grande adquirido por estas 100 grandes empresas que a cada R$10 faturados no Brasil em 2016, R$4 ficavam com as empresas, com essas 100 maiores empresas. Então, de R$10 faturados no território brasileiro, R$4 era dessas empresas, aí dessas 100 maiores empresas, né? Geralmente empresas estrangeiras, né? Estados Unidos, Europa, Japão e assim por diante. Em 2010, foram enviados para fora 30 bilhões. O Brasil se tornou também um provedor de recursos financeiros para os países de origem das empresas multinacionais, a maioria americanas e europeias. É aquilo que a gente comentou. A maioria das empresas que estão aqui são dessas duas localidades, né, dos Estados Unidos e do continente americano. 30 bilhões do arrecadamento
dessas empresas foram enviadas para os seus países sedes, né? Para as suas matrizes, para as suas centrais. Pouco se ficou aqui, ou praticamente quase nada, né? E aí, porque tem isenção de impostos, aquela coisa toda. Muitas dessas companhias lucram por ano muito mais que diversos países do globo, ou seja, aquilo que a gente comentou, o faturamento dessas empresas, o rendimento dessas empresas, ela é superior a muitos países aí do mundo. A gente observa isso aí. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia, prosseguindo, vamos avançar, que o caminho é longo, mas a vitória é certa. E aí, outra importante informação que nós temos que passar para vocês é justamente aí os chamados tecnopolos e a indústria de tecnologia no Brasil. O que seriam esses tecnopolos? São centros de desenvolvimento tecnológico. E aí tem uma infraestrutura de transporte bastante interessante, próximos a universidades, próximos a centros de pesquisa, com toda uma rede ali que vai favorecer o desenvolvimento, o estudo, o melhoramento tecnológico dessas empresas. Elas vão surgir aqui nos Estados Unidos, inicialmente, pós Segunda Guerra Mundial, e depois elas vão se espalhar aí para a Europa, Japão, né, para a Ásia de uma forma geral, e o Brasil também vão ter aí esses chamados tecnopolos, né, na região ali de São Paulo, Campinas, né, São José dos Campos, também aqui, o Porto Digital aqui no nosso território, aqui na cidade do Recife, nós temos também o Porto Digital, que é um importante tecnopolo, conhecido como Vale do Silício Pernambucano. Beleza, pessoal? Aqui nós temos aí uma empresa, né, aí do Tecnopolo, se eu não estou enganado é a Google, né? É a empresa Google ali, justamente no Vale do Silício, e a importância do desenvolvimento tecnológico aí, que é desenvolvido nesses locais, nesses chamados tecnopolos. Vamos a um conceito básico aqui. Tecnopolos, ou parques da ciência e da tecnologia, o centro tecnológico que reúne grandes empresas, universidades, laboratórios, centros de pesquisas, institutos, além de uma mão de obra extremamente qualificada. Justamente nesses tecnopolos, nós temos que ter aquela mão de obra qualificada que é para poder desenvolver os projetos, as pesquisas. Não é só para colocar ali o plano, mas é para pegar esse plano e colocar ele em prática, né? Deixa eu ver. Mão de obra extremamente qualificada, voltadas para as atividades de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia, possibilitando o contato interpessoal de pessoas e instituições, entre profissionais de empresas e instituições de ensino e pesquisa. Estas aglomerações espacial provocam uma sinergia que possibilita o desenvolvimento de novas ideias, técnicas e processos produtivos e criativos, atraindo ainda mais empresas e indústrias para o seu entorno. Então é uma localidade que ela tem vários elementos que vão contribuir para que mais empresas cheguem até esses chamados tecnopolos e desenvolvam os seus projetos, as suas pesquisas e vá aplicar aí no mercado de trabalho, aí, no desenvolvimento de novos produtos. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Assunto que a gente vai comentar no futuro. Não se preocupe, isso aí é só uma apresentação, a gente vai comentar esses assuntos aí no futuro. Se não, no 7º ano, a gente vai comentar ele também no 9º ano. Ok? Desenvolvimento tecnológico. E a gente observa aí a importância do tecnopolo. O tecnopolo ele vai possibilitar justamente esse avanço na técnica, e a gente tem a técnica da comunicação e o desenvolvimento dessa técnica aí que é justamente promovido pela tecnologia. Nós temos Alexandre Graham Bell, né, com o seu primeiro aparelho telefônico, vamos dizer assim, e aí nós temos a evolução desse processo através da tecnologia. Nós temos aí um telefone dos anos... Tu conhece esse tipo de telefone aqui, Rubens? Já viu? Já ligou dele? Nunca, né? Nem imagina como seja esse tipo de telefone, né? A gente tinha que fazer a descagem ali, fazer uma descagem número após número, tá entendendo? Então isso aí é dos anos 40, dos anos 90, por aí, a gente ainda tinha esse tipo de telefone. E aqui, telefones, né, os chamados smartphones, que não é só um telefone, ele é telefone, ele é um tablet, mini computador, é câmera fotográfica, tudo está envolvido aqui nos aparelhos de comunicação atuais. Além de ter aí o telefone dele, né? Então, atuais inovações tecnológicas, a gente pode observar aí, elas são a partir da segunda metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial. E ela vai se desenvolver muito justamente na área de comunicação. Tanto é que a gente observa, né?
computadores, smartphones e assim por diante, né? É conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional ou Terceira Revolução Industrial, ok? É integração entre ciência, tecnologia e produção. Se deu orientada pela lógica do mercado. Então, toda essa junção aí da ciência, tecnologia e produção é a lógica do mercado, para poder vender, atender às necessidades do consumidor e tudo mais. E aí, tecnopólios, que são tecnopólios, né, aglutinam essas instituições de ensino, pesquisas, empresas, todas voltadas para o desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas ao processo produtivo. É lá nos tecnopólios que vão se desenvolver toda essa tecnologia, né? Começa ali nos Estados Unidos, na Califórnia, no Vale do Silício, e depois se espalha para várias regiões do mundo, como eu falei para vocês, e até o Brasil a gente tem aí. Como eu disse aqui, Vale do Silício, nos Estados Unidos, que atualmente concentra a maior parte das empresas de tecnologia dos Estados Unidos, nessa região que eu falei. É aqui, na costa oeste dos Estados Unidos, ali na Califórnia, ok? Empresas como a Intel, IMB, Facebook, Apple, Google, todas têm a sua sede aí nessa localidade, nesse Vale do Silício. Beleza, pessoal? Eu acho que a gente fica por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem mais alguma informação no próximo slide aí que a gente possa aproveitar. E aí a importância, né? A importância dos tecnopólios. É lá que vai se desenvolver toda uma tecnologia, avanço aí no desenvolvimento tecnológico vai se desenvolver aí. A gente tem aqui um robô humanoide, né? Ainda tocando um piano, né? Um teclado, alguma coisa assim. E aqui a gente tem um desenvolvimento tecnológico aí, promovido justamente nesses tecnopólios. Ficamos por aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha, deixa eu ver aqui, ficamos por aqui, né? Não deixamos a atividade da semana passada e fica essa mensagem para você. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais, né? É um pensamento de Immanuel Kant. Prosseguindo, nossos referenciais, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!